Oi, estou aqui para fazer uma análise do trecho de um filme chamado Árido Movie, uma produção brasileira que aborda a seca nordestina. Nós decidimos analisar uma parte mais ao final do filme, a parte em que Jonas, o protagonista, depois de tomar o chá do Santo Daime, se perde em alucinações em meio ao sertão desértico. Para quem entender essa parte, vou explicar um pouco da história. O filme é sobre o jornalista que mora em São Paulo e aparece na TV todos os dias para apresentar a previsão do tempo, até que ele recebe a notícia de que seu pai, Lázaro, foi morto por ter relações com a irmã do assassino, Jurandir. Jonas embarca em uma viagem para sua cidade natal, Rocha, para poder enterrar seu pai, um velho que ele não vê desde seus 5 anos de idade. Em Recife, ele se encontra com seus amigos, que resolvem seguir o companheiro que partiu sozinho de ônibus rumo à cidade do interior onde nasceu. E no meio do caminho, Jonas se encontra com uma mulher, Soledade, que está fazendo um documentário sobre a água no deserto, e juntos os dois seguem o resto do trajeto. Já em Rocha, seus parentes de Rocha pedem para que Jonas vingue a morte de seu pai. No meio de uma crise de existencialismo, onde Jonas afirma não ter laços com essa parte de sua família, ele se aconselha com Zé Elétrico, um índio que por coincidência é amigo do assassino. O índio leva Jonas para as montanhas e oferece a ele o chá do Santo Daime, a fim de deixar o jovem fora de si. Depois de deixar o jovem sozinho, alucinando no meio do sertão, Zé Elétrico vai visitar Jurandir, o assassino, que está escondido nas montanhas. É aqui que começa a minha análise. A cena de Jonas perdido em seus pensamentos vem logo depois da cena paralela de Zé Elétrico rumo ao esconderijo do assassino. O índio está correndo na mata seca, enquanto uma música extra-diegética começa a tocar, introduzindo antecipadamente a cena de Jonas, onde a música ganha destaque. Jonas, de costas para a câmera em um plano médio-longo, começa a ouvir uma voz chamando seu nome, aparentemente Over, mas que na verdade é Off, pois ele escuta. Se escuta o som de um raio assincrônico, seguido de um insert rápido da cena de um raio, se tornando assim sincrônico. A voz off chamando por Jonas continua falando, e Jonas se vira seguindo a origem do som. É nesse momento em que o plano muda para uma câmera subjetiva, como uma tentativa de raccord de olhar, e faz uma panorâmica do sertão devastado. A câmera volta para Jonas, agora com um contraste na luz e com outro cenário de fundo que se aproxima com zoom. A cena muda para Jonas de lado para a câmera em plano médio, andando enquanto a câmera segue em traveling lateralmente e com uma voz assincrônica de Zé Elétrico falando palavras perdidas nas memórias de Jonas. As vozes mostram o estado mental do personagem. Então mais um insert é colocado na montagem, de uma parede rochosa, filmada em contra-plongé e girando ao redor de seu próprio eixo, que passa a sensação da rocha ser mais alta ainda. E após mais outro insert hiper rápido de outra montanha rochosa, a montagem volta para Jonas com um cenário rochoso de fundo que se aproxima em zoom. A seguir vemos Jonas andando de novo, agora com um sertanejo andando em direção à câmera. Outro insert da parede rochosa é feito em uma espécie de tilt misturado com panorâmica, filmando de cima para baixo. A câmera volta para o sertanejo e escutamos uma nova voz, a voz da mãe de Jonas, aparentemente saindo da boca do homem de passagem. Em continuação, a cena passa para Jonas na montanha de parede arenosa, em plano americano, e em seguida um jump cut de Jonas sentado em primeiro plano olhando para um canto. Então escutamos um som inicialmente assincrônico de trovão, e é feito um raccord de olhar mostrando uma árvore seca sob nuvens e trovões. Então a cena muda para Jonas andando em plano inteiro, olhando para a câmera, enquanto fala uma previsão do tempo do lugar que se situa. A câmera faz um traveling para trás, em terreno acidentado. É feito um raccord de eixo e a câmera se aproxima de Jonas, agora em plano médio. A câmera fica fazendo jump cuts em cima das tentativas fracassadas de Jonas de falar a previsão do tempo. Os cortes deixam entender que o tempo está passando, enquanto Jonas não consegue fazer a previsão corretamente. Percebemos assim o tanto que o trabalho dele é exaustante. Então o telefone toca em som inicialmente assincrônico e Jonas pega seu celular no bolso da calça. A câmera que antes andava para trás agora se aproxima de Jonas até terminar em um primeiro plano, dando enfoque à expressão de Jonas. Ao atender o telefone, ele escuta a voz de sua avó, uma pressão psicológica em cima de suas decisões. A voz é inicialmente sincrônica com o celular, mas se torna assincrônica quando a câmera muda de plano e mostra de frente várias pessoas carregando um caixão pela mata seca. Com um corte seco, a câmera mostra o resto da trajetória do caixão e depois enfoca no rosto de Jonas, mostrando sua reação.
Essa parte alterna com a cena seguinte de Jonas em meio a cactos escutando sons assincrônicos de motos. Quando a cena volta para a anterior, o som das motos continua. O barulho aparenta ser extra-diegético, mas pode ser diegético, pois o personagem está alucinando. E a montagem paralela volta para Jonas entre os cactos. A câmera que estava em contra-plongé é levantada em plongé até ficar em um ângulo equilibrado, enquanto um barulho mais forte de moto é escutado e Jonas se vira para buscar a origem do som. Na trajetória da câmera, uma moto passa a ser visível atrás do cacto, revelando a fonte do som. Então é feito um jump cut e a cena passa a ter vários motoqueiros andando ao redor de Jonas. A câmera reveza entre travelings, panorâmicas e o ponto subjetivo de Jonas, girando e olhando para as motos. Na edição, predomina montagem paralela expressiva e jump cuts. A cena nesse ponto da narrativa termina com outras cenas paralelas. Primeiro a dos amigos partindo de rocha e sendo interceptados pela polícia. Em seguida a cena dos elétricos chegando ao esconderijo e achando Jurandir morto. Depois para a Soledade terminando uma entrevista sobre o uso da água, para então voltar para Jonas andando sem rumo com os motoqueiros passando por ele. A alucinação dele só termina quando ele é supostamente baleado por ser culpado pela morte de Jurandir. Porém, a própria morte dele é uma alucinação, fazendo a cena final do filme um marco quando Soledade aparece grávida e o público acredita que Jonas está morto. Mas ele logo aparece atrás da mulher, revelando que os dois estão juntos. Sei, mas quando ele acabar, alguma coisa vai acontecer. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu trago e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã.